Veja isto. Oferecimento Forte Atacadista. Bom negócio todo dia. Unimed Cuiabá. Cuidar de você, esse é o plano. Verdão Construção e Acabamento. Contalde Contabilidade. Porto Seco. Economia para exportar e importar. Veja isto. Estou recebendo no programa hoje o meu professor de faculdade, professor Onofre Ribeiro, e eu quero fazer a introdução desse programa. Professor, receba esse livreto, por gentileza, abra-o, nós vamos falar sobre ele. Eu vou abrir como? Tem que dar uma forçada aqui. Ah, tá. Aí ele descolou, aí o senhor abre. O professor Onofre está, olha, o senhor não tem ideia do que é isso. Vai abrindo, abre aí. Tá parecendo bula de remédio. Olha aí, nada tem. Tô vendo. Olha aí. Mostra aí, professor, dos dois lados. Esse é um lado, o outro lado. Não, isso aqui não tem nada, é só lado. Só esse lado aqui. Tudo isto que está escrito aqui, professor, é sobre um remédio para diabetes. Nossa. Chama Xingdu. Olha as recomendações. Olha aqui. Eu não olho muito, mas a minha mulher olha as contraindicações. Não, mas é impossível. Se lê isso aqui, eu não tomo remédio. É preciso saber se o remédio é remédio mesmo ou não, né? Não, e o remédio é caro. Ele é Xingdu. É um remédio, metformina, é um remédio para diabetes, para controlar, para combater o açúcar do sangue. Mas eu fico impressionado com o seguinte, precisa um jornalaço desse, né? Não fala, nós vamos falar disso daqui a pouco. Forte Atacadista, aqui é mais barato. E economia no atacado e no varejo. Aproveite para economizar. Fraldinha subife a vácuo quilo, R$ 32,90. Aranha ou cordão de filé bovino friboi a vácuo quilo, R$ 24,99. Acém bovino subife a vácuo quilo, R$ 24,90. Arroz de ovino 5 quilos, R$ 14,90. Ideia forte do dia. Gapa de contrafilé friboi ou subife a vácuo quilo, R$ 25,90. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Cuiabá é a capital que mais desenvolve políticas públicas para mulheres no Brasil. São ações pioneiras, como o espaço de acolhimento criado no HMC para as vítimas da violência, o programa de capacitação profissional Qualifica a Mulher e o projeto social Mulheres em Ação, que promove a cidadania em toda a cidade. É Cuiabá dando exemplo pro país. Só o fato de você estar sendo acolhida faz muito bem pro coração. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Quer uma ajudinha para cuidar ainda mais da sua saúde? Venha para a Farmácia Unimed Cuiabá. Dermacide, apenas R$ 21,90. Ômega 3, apenas R$ 34,99. Nebulizador, apenas R$ 143,99. Procure uma farmácia Unimed e aproveite. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Advogados, contadores, auditores e 40 anos de resultados de muito sucesso. Somar com a Contalde é contabilizar resultados que somam muito mais. Contalde, Comandante Costa, telefone 33169000. Quando a gente constrói é porque queremos algo novo. Algo que dê para tocar, que dê para compartilhar. Não são só paredes e ambientes. São sorrisos pintados pela casa. Sensações mais surpreendentes que o projeto original. Por isso estamos aqui. E juntos construímos sonhos e realizações. Uma nova marca,
o compromisso de sempre. Verdão, vida em construção. Estou de volta, fizemos, professor, a introdução e fala sobre isso agora. Lendo tudo, toma o remédio ou é melhor tomar sem ler? Mas você sabe que tem hoje recursos, está surgindo uma vertente da medicina nova, chamada medicina germânica, e outros tratamentos, inteligência biológica, que sai do medicamento químico e vai para o medicamento espiritual ou medicamento natural, em função das conexões do organismo, do corpo com o universo, energias da natureza. Eu sou dessa linha. E, claro que nem tudo. Eu, por exemplo, tomo um remédio químico para pressão, todo dia, de manhã e tomo de tarde, remédio químico, mas no mais eu não tomo remédio. Eu estou chegando aos 80 anos. Seu manipulado? Não, alguns manipulados e outros são meramente alimentação, com cuidado. A alimentação, ela talvez tenha mais efeito do que isto aqui. Agora, tem que ter paciência, é diferente, que isso aqui você tira a responsabilidade, tomou e acabou, né? Tomou e acabou. Agora, quando você faz um tratamento assim mais de responsabilidade, aí você tem que saber o que vai comer, o que não vai comer, o que vai beber, o que não vai beber e etc. Eu estou tomando esse remédio aqui. E é justamente por isso que quando eu peguei, falei, eu vou mostrar isso para o meu mestre, professor Onofre. É um livro. É um livro. Mas aí você pergunta, o que Macedo Filho conversaria numa época desta com o seu professor de faculdade, Onofre Ribeiro, um dos mais respeitados. O professor Onofre, ele escreve, e o que ele escreve tem uma gama de pessoas que leem com a mais devida atenção e um respeito muito grande pela opinião com a qual disserra qualquer assunto o professor Onofre. Professor Onofre, deixa eu começar aqui. Nós chegamos numa época, num clima, de falar, poxa, agora parece que nós entramos num clima de paz mundial. Aí, de repente, veio o anticlima, né? Com aquele destrambelhado lá da Coreia do Norte, testando mísseis nucleares, mísseis balísticos, né? Isso. Aí veio aquele outro destrambelhado lá da Rússia, que invade, agora ameaça disparar armas nucleares. Os Estados Unidos falou que se disparar, dispara também. Aí vem aqui, a gente vem aqui perto da Nicarágua, está um pânico. No Chile, misericórdia, o que está acontecendo no Chile? E o mundo, de repente, virou de ponta cabeça, Onofre. O que está acontecendo com esse nosso planeta? Macedo, eu gosto desses assuntos. Eu estudei história, tenho formação em história e gosto. O mundo, ele anda em ciclos. Um ciclo grande, 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos. Aí ele entra em crise, deteriora tudo, fragmenta e renasce. Renasce guardando a herança do que era bom e ficou, vem junto e renasce com outra cara o mundo. O mundo, nesse momento, está fechando o mundo velho. E que é pior, esse é o maior ciclo de toda a história. Está fechando o ciclo da humanidade. Aquilo que o Apocalipse fala na Bíblia é o que está acontecendo agora. O Apocalipse é isso numa linguagem real. O Apocalipse da Bíblia é numa linguagem metafórica, que ele foi escrito há 2000 anos atrás. Esse ciclo é o fim de um mundo, não o fim do mundo, fim de um mundo. É um mundo que vai ser regido pelas tecnologias, que vai ser regido pela novas formas de trabalho, novas economias, novas moedas, novas políticas, novas ligações do homem com o planeta. Tecnologias avançadíssimas, ocupando muito o papel que o homem ocupava e vai ter que redesenhar o papel humano na face da Terra. Então, para isso são necessárias muitas mudanças. E algumas delas são mesmo pela arma, que é o caso da Rússia com a Ucrânia, e que está afetando o mundo inteiro, né? Onofre, eu quero crer que a gente pode fazer uma correlação com o fim daquela época em que veio o dilúvio. Sim. Porque o Noé tinha 500 anos de idade, 500 anos ele tinha,
quando ele gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aí Deus dá a ele uma ordem para construir uma arca que ele ia mandar 40 dias e 40 noites de água para destruir tudo. Porque Deus fala lá na conversa com Noé o seguinte, fala, eu arrependi de ter criado o ser humano. Como eu olhei para você, você é um camarada justo, você vai construir uma arca, e ele construiu essa arca em 100 anos. Quer dizer, ele tinha 500 anos, gerou 3 filhos, gastou 100 anos construindo a arca. Depois que acabou o dilúvio, ele viveu mais 350 anos, no total 950 anos viveu Noé. Mas tudo foi extinto com relação à semente, né? De animais, de pássaros e do próprio gênero humano, que ficou com a família de Noé, que foram 8 pessoas. O ciclo novo, de um mundo novo, ele leva a memória do antigo e recomeça. E naquela época, na Mesopotâmia, ali onde está o Iraque hoje, era o lugar da maior civilização tecnológica do mundo, mais até do que no Egito. O Egito veio um pouco depois. Esse tempo foi um tempo que acabou e nasceu um tempo novo. E de lá para cá a gente teve nenhum momento tão grave quanto aquele. Está tendo agora. Naquele tempo atingiu o mundo conhecido, que era o mundo ali da Mesopotâmia. Hoje está atingindo o mundo inteiro no mesmo instante. Isso nunca houve antes. Porque o sistema de comunicação hoje é muito veloz. Ele permite o mundo se relacionar. Num dia, você sai de avião da China e chega em Nova York. De Nova York, você pega um avião para a América do Sul, fora as informações de satélite. Então, o mundo está assim. E os ciclos, então, agora, quando termina rápido e recomeça também muito rápido. Eu tenho um amigo meu, até desembargador, uma namorada dele, ele estava apaixonado, falou para a namorada dele, olha, vamos fazer o seguinte, amanhã nós vamos almoçar em Paris. E vamos jantar em Milão e depois a gente vem para o Brasil. Isso no fim de semana, no sábado e no domingo. Isso é fantástico, né, Fantástico. Teve um pessoal do Tribunal de Contas aqui de Mato Grosso, alguns conselheiros que estão ainda aí, dava assim na cabeça, vamos almoçar em Buenos Aires, tomar um vinho. De manhã, isso decidia ou no sábado, no domingo de manhã ou no sábado à noite. Pegava um jatinho, pago naturalmente com dinheiro, a gente sabe de onde, da viúva, né? E ia ali em Buenos Aires, tomava vinho, comia lá aquelas carnes maravilhosas, pegava o jatinho, dormia a viagem inteira e no dia de segunda-feira estava trabalhando como se não tivesse havido nada. Não aconteceu. É um mundo novo, né? É um mundo novo. Mas, professor, o apóstolo Paulo, quando ele escreve, ele tinha um discípulo chamado Timóteo, e quando ele escreve foram 2 cartas para Timóteo, e numa delas ele fala da extrema corrupção nos últimos tempos. Nós estamos nessa época da extrema corrupção e parece que tem aí um ponto final chegando por aí, como o senhor colocou lá, né? Sim, de novo, e um ciclo fechando. O 1770, um pensador francês chamado Montesquieu escreveu um livro chamado O Espírito das Leis, em que estabelecia os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário para o Estado. Os estados que governam as nações. E aqui ele pegou como uma doutrina ocidental. Hoje o mundo está questionando profundamente isso. Você vê no próprio Brasil, o judiciário e o legislativo não se entendem com o executivo. Isso não é o problema do poder em si, é que o sistema envelheceu. Mas ele envelheceu em cima de uma corrupção muito estranha. Primeiro é o roubo mesmo. Esse roubo ele é conhecido e parente de todo mundo que está no serviço público. Primeiro é isso. E segundo, é o que deveria fiscalizar o outro e o outro fiscalizar esse, os dois são corrompidos. Como é que um fiscaliza o outro? Então eles ficam de compadre, 2 compadres bêbados de madrugada, um escorado no outro. Esbarra no executivo, esbarra no legislativo, esbarra no judiciário, entende assim. O que significa isso? Acabou o respeito, acabou o papel, a sociedade não reconhece, não aceita. Isso é fim de um ciclo. Que ciclo novo que vem? Um novo ciclo da autoridade sobre as pessoas, os governos. Vão mudar de cara. Eu te digo que em 10 anos, não mais do que 10 anos, esse mundo que nós conhecemos vai estar completamente varrido
e terá um mundo novo aí chegando. Se o senhor fala em 10 anos, vamos colocar aqui 2032, né? 2032. Mas constrói-se no Brasil hoje um complexo para criação, já criou, mas para desenvolvimento em escala industrial do plástico biodegradável. Sim. Do plástico que vai ser jogado na natureza e a própria natureza tem bactérias que vai degradar esse material. A camarada diz o seguinte, que no ano 2030, 2 anos, o senhor coloca 2032, 2 anos Sim. antes, que os oceanos terão mais plástico do que peixes. É possível. Por quê? Porque com tudo isso hoje, no Brasil, só se degrada 2% do que é produzido. Estou falando de Brasil. 2% do que é construído, porque hoje tudo é plástico. Você não compra mais nada que não vem embalado em plástico. E nós vamos no supermercado, nós compramos 80%, nós compramos 80% em embalagens e fotos do que um produto de qualidade, né? Isso. Então, agora, mas o que está por trás desse olhar sobre o plástico? Uma preocupação nova com o meio ambiente. O que é que eu estou falando? Surgiu esse ano na Conferência Mundial do Meio Ambiente na Escócia, em Glasgow, uma teoria do ESG, que é o econômico, a sustentabilidade e a igualdade social. A tendência é que tudo que se produza e que se use no planeta não seja agressivo ao planeta. Porque a constatação que se tem é de que o planeta está limitando a sua possibilidade de atender a 8 bilhões de habitantes e em 2050 está previsto praticamente 10 bilhões. Todo mundo consumindo plástico, petróleo, água, minérios, o planeta não aguenta. Então, nós vamos ter que fazer uma readequação e essa pandemia já veio nessa direção. As pessoas se recolherem em casa, diminuíram muito o consumo. Antigamente eu tinha umas 20 camisas como essa. Hoje eu tenho 3. Por que eu preciso de 20? Eu tinha 10 pares de sapato. Hoje eu tenho um sapato social para usar com terno. Eu tinha 6 ternos. O que eu quero fazer com 6 ternos? Eu tinha umas 20 gravatas. O que fazer com 20 gravatas? Eu gosto de 2, o resto é de... Então, eu fui resumindo, e aí nós chegamos numa teoria mundial que estava antes da pandemia, chamada minimalismo, viver com o mínimo. Hoje já tem uma outra teoria, é o essencialismo. Então, eu preciso de quantas camisas? Bom, eu troco de camisa todo dia, e eu trabalho segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 5 dias. Então, eu preciso de 5 camisas dessas só e acabou. E mesmo assim não precisa dar 5, que pode lavar na segunda, eu uso na segunda, lavar na terça, então eu posso passar com 2 camisas. Camisa polo, eu posso passar com 3 camisas polo. Calça jeans, 2 resolve completamente. E sapato é um tênis, um chinelo havaiano e um sapato social. Acabou. Então, isso se chama essencialismo. Eu vivo dentro do essencial. Vai aqui um exemplo. A minha irmã, ela trabalha em Brasília, num determinado lugar lá. Uma função muito importante lá. Então, ela tinha 40 vestidos, 40 sapatos. Aí, foi trabalhar em casa na pandemia, ela participava das reuniões do trabalho dela com um blazer, uma blusa e um blazer, e para baixo era bermuda era o bermuda do pijama, de sandália havaiana, que só mostra daqui para cima, né? E ela foi percebendo, ela hoje morava num apartamento muito grande, ela mudou para um pequenininho e já está achando grande. E aquele guarda-roupa enorme, hoje é uma arara. 3 vestidos e tal. Isso é uma mudança de mentalidade, diminuindo a demanda por matéria-prima do ambiente e preservando o planeta. Nós não vamos mais daqui para frente viver sem essa preocupação de conviver com o planeta, porque se ele pifar, pifamos nós. É verdade. Para fechar esse bloco, deixa eu só contar uma história aqui, jornalística, coisa real, que acontece nesse momento. Muitos países da África estão vivendo hoje, sabe o quê? De comprar
aliás, de vender espaço para armazenamento de lixo da Europa. Países da Europa, o que eles fazem? Eles vão na África, alugam espaço e aqueles navios imensos recolhem aquele lixo do país, e a Europa são países pequenos, aquele lixo vai de navio e é jogado lá naquele determinado país africano, e aí as pessoas vão lá catar resto de porcaria e fica aquele negócio, só navio chegando, só navio chegando. Daqui uns dias o país vai desaparecer porque todo o espaço o governo vai vendendo, vai alugando para os europeus depositar, jogar o seu lixo. É o mundo de hoje. Mas depois do intervalo eu quero falar de uma das maiores pobrezas políticas que eu sinto que eu estou vivendo no momento, que é a eleição em Mato Grosso. Para mim, uma das maiores pobrezas políticas, mas tomara que o mestre tenha uma visão diferente daquela que eu tenho e tenho também como uma enorme decepção. Forte Atacadista, aqui é mais barato e economia no atacado e no varejo. Aproveite para economizar. Fraldinha subife a vácuo quilo, R$ 32,90. Aranha ou cordão de filé bovino friboi a vácuo quilo, R$ 24,99. Acém bovino subife a vácuo quilo, R$ 24,90. Arroz de ovino 5 quilos, R$ 14,90. E tem a forte do dia. Capa de contrafilé friboi ou subife a vácuo quilo, R$ 25,90. Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Cuiabá é a capital que mais desenvolve políticas públicas para mulheres no Brasil. São ações pioneiras, como o espaço de acolhimento criado no HMC para as vítimas da violência, o programa de capacitação profissional Qualifica a Mulher e o projeto social Mulheres em Ação, que promove a cidadania em toda a cidade. É Cuiabá dando exemplo pro país. Só o fato de você estar sendo acolhida faz muito bem pro coração. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Quer uma ajudinha para cuidar ainda mais da sua saúde? Venha para a Farmácia Unimed Cuiabá. Dermacide, apenas R$ 21,90. Ômega 3, apenas R$ 34,99. Nebulizador, apenas R$ 143,99. Procure uma farmácia Unimed e aproveite. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Advogados, contadores, auditores e 40 anos de resultados de muito sucesso. Somar com a Contalde é contabilizar resultados que somam muito mais. Contalde, Comandante Costa, telefone 33169000. Quando a gente constrói é porque queremos algo novo. Algo que dê para tocar, que dê para compartilhar. Não são só paredes e ambientes. São sorrisos pintados pela casa. Sensações mais surpreendentes que o projeto original. Por isso estamos aqui. E juntos construímos sonhos e realizações. Uma nova marca, o compromisso de sempre. Verdão, vida em construção. Estou de volta. Professor, deixei lá no ar uma decepção minha, extremamente subjetiva, do processo político. Não quero falar nem do Brasil, que o Brasil vai se resolver aí brevemente. E aqui também se resolve brevemente. Mas é da falta de... Ou não, né? Ou não, pode ir para o segundo turno, evidentemente. Ou também não resolve. É verdade. Tem isso. Mas vou falar de Mato Grosso, professor, que decepção. 32 partidos políticos, 2 candidatos em tese para o governo do Estado, quando deveriam todos os partidos serem obrigados a lançar no primeiro turno candidatos à majoritária, nós teríamos no mínimo 32 candidatos ao governo, quer dizer, um leque de opção de escolha extraordinário, quando na verdade vem uma coisa empacotada, fechada, já de 4 anos atrás, apenas para prorrogar para mais 4 anos. O que acontece com o nosso Brasil, que o ano passa e a mesmice continua e cada vez pior?
Macedo, lá antes dos militares chegarem ao poder em 64, o país tinha 13 bons partidos políticos. Os partidos controlavam todo o sistema eleitoral e o poder. Quando um partido chegava ao poder, quem estava no poder era cobrado porque ele prejudicava todo mundo que estava para baixo. E o objetivo era atingir a sociedade e permanecer no poder. Acabaram esses partidos, vieram dois, a Arena e a MDB, que também acabaram, e nós chegamos na reeleição do Fernando Henrique em 97, e ele, por causa da reeleição, criou uma lei que permitiu coligações totais de todos os partidos. Foi o Fernando Henrique. Fernando Henrique, Lei 9.504. Então, aí começou a nascer partido, porque passou a ser negócio, vendeu apoio para o partido que está disputando o poder, seja o presidencial ou outro partido grande, e fazer uma coligação, um bloco de coligação para dar peso. E quando o cara se elege, ele se elege não o partido dele, ele se elege uma corrente de partidinho atrás, tudo com a boca seca atrás de dinheiro público, de poder e de prestígio. Essas coligações transformaram os partidos políticos, os grandes em bandidos e os pequenos em bandidinhos. Ficou assim, quando um presidente se elege, vamos dar um exemplo, vamos pegar o Lula lá em 2002, se elegeu presidente da República. Elegeu pelo PT, mas ele levou consigo um monte de partidinho pequeno, que estava ali, pegar dinheiro e pegar poder, um pedaço de poder. Isso se chama presidencialismo de coalizão, de coligação. E com isso os partidos morreram, porque surgiram de lugar de 5 ou 6, 30 e pouco, 34 partidos, mas é aluguel, tirando 3 grandes, o resto é tudo aluguel. E é o partido que dá equilíbrio na política. Então você acha, por exemplo, por que o MDB não tem interesse em ser candidato a governador ou presidente da República? Não, ele quer ser da coligação, ele tem vantagem, mas não tem responsabilidade com o poder. Então, a morte dos partidos políticos pelo sistema de coligação acabou com a essência da política. Virou uma feira livre, onde se vende peixe estragado e aonde se vende melancia podre. É isso que virou. Isso que virou. Então, você acha que os partidos querem ir governar? Não. Eles querem estar perto de quem está governando e... Aqui, por exemplo, Mato Grosso, professor, nós temos pessoas, expoentes políticos, e nenhum deles quis peitar, por exemplo, a reeleição, a recandidatura do atual governador, Mauro Mendes. Quer dizer, todos se fecharam em torno do Mauro, quando muitos poderiam estar aí com a nova promessa de uma mudança no quadro. Mas é muito mais vantagem estar dentro do partido na tal da coalizão, governo de coalizão, eu ser seu amigo e não ter que passar a noite perdendo o sono com as grandes questões do Estado. Chega uma cedinho, eu estou com um probleminha aqui, assina aqui para mim. Você vê, o senador Wellington Fagundes brigou feito um louco para ficar na chapa do governador Mauro Mendes. O deputado federal Nery Geller só saiu porque não teve espaço para ele. E o Galvão também só não ficou candidato a senador com o Mauro porque não teve espaço. Mas todo mundo queria ficar debaixo do governo, porque depois se elege, nós somos uma frente, estamos juntos pelo bem do povo. Se não fosse um programa de TV de uma pessoa séria, eu faria o sinal com o dedo dizendo o que eles estão pensando. Agora, isto aí lá do Poder Central, professor, ela esmilingue para a Assembleia Legislativa, onde num quadro de 24 deputados, praticamente 20 apoia o governo, e aí fica o povo totalmente órfão de alguém para defender, e o governo começa a mandar projetos de lei para detonar, para tirar dos pobres, né? Para tirar das pessoas do Estado, e em consequência disso não tem voz para peitar o governo. Não tem. Dizem que a oposição ao governo é a melhor consultoria de graça, porque ela ataca. Vou dar um exemplo. Quando o Blairo Marques elegeu o governador, ele não tinha experiência política. E quem tinha experiência política marcante, o anterior dele, o Dante de Oliveira.
O PSDB do Dante elegeu 5 deputados, que rapidamente 4 correram, se abraçaram com o Blário Margem e acabou a oposição na Assembleia. E o Blário não fez um governo extraordinário como poderia ter feito, porque não teve oposição. A oposição não é para ser contra, é para balizar, dar aquele tapinha, né? Ela é necessária. Eu sou casado há muitos anos. A minha mulher se posiciona lá em algumas vezes, endurece comigo, é no bem, não é para o mal. Aí eu vou trocar esse carro por um carrão, assim, ela diz, não vai, porque não tem dinheiro, porque não pode, nós temos que fazer isso, aquilo e aquilo. Então, a prioridade não é o carro. Aí eu concordo com ela, até porque ela tem mais autoridade do que eu. Evidentemente. E quem mexe com dinheiro é ela. Então, ela fez oposição a mim, mas a oposição é construtiva. Na política é igual. Mas aí vem o interesse de quem está nos cargos, de estar perto do poder, para tirar as vantagens do poder. Isso é a distorção que houve na política. A política que está se executando no Brasil, em qualquer nível, não serve mais para a sociedade, só serve para quem está ocupando mandato. O senhor percebe algum clima no ar? Nós estamos agora entrando na primavera, alguma coisa que a curto prazo possa começar a mudar esse cenário, nós vamos conviver mais anos com duas coisas poderão mudar isso. Uma, as gerações novas estão chegando muito intolerantes com isso aí. E elas estão fugindo da política e para sobreviver a política vai ter que se adaptar no jeito da juventude. Isso é um ponto. E o segundo ponto é que no próximo governo, se o presidente se eleger, não fizer algumas reformas, entre elas a reforma política, e não vai ter, aí nós vamos ter que aguentar mais 4, 5, 8, 10 anos do jeito que está aí. A gente até que aguenta, o país é que não aguenta. Esse barulho que estava aqui o professor falando, e o telefone tocando lá, acontece o seguinte, quando a gente está atuando no programa, os telefones ficam ligados, nós fazemos questão disso. Aquele lá eu não sei, que é da... É o meu. É o seu, é o nó. Eu vim da rua e me esqueci. Deve ser alguém avisando, professor, o pagamento está pronto, o senhor pode pagamento está pronto, passa no lá meu no caso caixa. aqui, quando toca, eu vejo... Passa na feira de Cuiabá, box 48, pega um piavuçu pescado no ano passado, que o verante garante que está bom ainda. Tá bom. E o meu, quando toca aqui, eu olho... São Paulo, cobrança, ameaça de mandar para o SPC. Nós estamos em finalzinho de eleição e eu sou muito chamado a conversar. Isso é coisa da política, me chamando para conversar. Eu imagino. Nessa época o professor aqui vira um jurisconsulto. A mamãe é mineira, né? Ela diz o seguinte, o diabo é sabido não é porque é diabo, é porque é velho, né? E lá em Minas vai ganhar o Zema ou o Calil? Sem dúvida que ganha o Zema. Calil. Ganha o Zema. Ganhando o Zema, complica a vida do Lula. Sabe que o engraçado é que há poucos dias o Zema estava falando do Calil, no aniversário dele. Aí o cara falou, olha, o Calil falou não sei o que, do senhor governador. Ele falou, quem? O Calil. O Calil. O Calil é candidato contra ele, é o governo de Minas. Ele falou, mas o Calil, o pai dele era rico, tinha uma empresa, ele foi tocar, quebrou. O Atlético Mineiro, ele foi presidente, o Atlético deve 1,4 bilhão. Ele é prefeito de Minas Gerais, não fez nada, acabou com Belo Horizonte. Aliás, de Belo Horizonte, acabou com Belo Horizonte. Mas quem que é esse cara? Professor, muito obrigado. Meu tempo é curto, é só meia hora de programa. Eu não queria ter uma conversa chata num tema só, por isso que eu dei uma variada, porque quando a gente está ao lado de alguém que bate em todas as posições, de goleiro ao ponto esquerda, evidentemente que a gente explora vários assuntos. Muito obrigado, mestre. Prazer em revê-lo, muito obrigado. Muito bom sempre estar com você, muito bom te ouvir, te ver, te rever. E bom filosofar, né? E eu reciclar, né? E eu passar pela reciclagem. Bom é filosofar, conversa de mesa de bar. Aqui só falta a pinguinha, a cerveja ou o vinho, né? E aí a conversa não tem mais limite de tempo. E outro horário nós estaríamos aqui com a taça de cartucha. O que é cartucha? Recebi no programa de hoje o professor Onofre Ribeiro, jornalista que dispensa maiores apresentações. Muito obrigado, professor.
Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Tem uma expressão de amor mais incrível do que essa? De você saber que aquilo que você pede a Deus, Ele vai te ouvir? Pois é, isso é extraordinário, isso aquece e alegra o meu e o seu coração. Mas o que nós temos que entender é que no verso 4 do mesmo capítulo vai dizer: se vocês permanecerem em mim, nos dando uma ideia de que satisfação total é num relacionamento com a pessoa de Jesus. Ele vai desenvolvendo, dizendo que se vocês permanecerem em mim, vocês vão ter tudo o que vocês pedirem, porque você vai estar conectado comigo. Ele também vai dizer que sem mim nada podeis fazer. Uma das coisas mais incríveis da vida é a gente saber que podemos pedir algo para Deus e Ele vai nos ouvir, mas é importante que nós estejamos conectados, íntimos com a pessoa de Jesus e conectados às suas palavras, porque suas palavras são palavras de vida. E quando eu estou intimamente ligado com Ele, ouvindo a voz dele através da sua palavra, eu posso sim pedir o que quiser e Deus vai me conceder em nome de Jesus. Veja isto: oferecimento Forte Atacadista, bom negócio todo dia. Unimed Cuiabá, cuidar de você, esse é o plano. Verdão Construção e Acabamento, Contal de Contabilidade. Porto Seco, economia para exportar e importar.